Neste segundo vídeo, abordaremos uma discussão sobre a natureza da matéria. A gente começa com essa discussão porque dentro do contexto de física e estatística, nós estudamos corpos extensos. Se no contexto da física clássica, da mecânica clássica, a gente se preocupa com o movimento de corpos nos quais a gente em geral despreza as suas dimensões, ou se as considera, trabalha com corpos rígidos. Quando a gente vai trabalhar com física e estatística, a preocupação é agora estudar o comportamento de corpos que têm extensão. E esses corpos eles podem aparecer de diferentes formas, né? Em diferentes fases. Eles podem estar na fase líquida, na fase, pelo menos 3 fases: fase líquida, fase sólida e fase gasosa. E para tentar, para analisar, fazer um modelo teórico para poder prever resultados no estudo dos fenômenos relacionados com esses corpos, a gente tem que fazer alguma escolha de hipótese sobre a natureza, né, da matéria que compõe estes corpos. Então, o que a gente faz é, a gente pode fazer uma escolha de pensar, olhando macroscopicamente, você tem que o corpo, que pode ser um livro, né, pode ser um gás dentro de um recipiente fechado, pode ser um líquido num copo, né? Isso vai ser a nossa caixa preta, né? Que a gente pode optar em abrir para estudar o que há dentro, ou então olhar macroscopicamente. Se a gente faz a opção de olhar macroscopicamente, a gente aplica uma ação sobre esse corpo, por exemplo, a gente pressiona o corpo, a gente aquece o corpo e assim por diante, e observa uma reação. Então, esse corpo como um todo, no contexto do estudo, digamos assim, ou da termodinâmica ou da física estatística, a gente pensa nesse corpo como uma caixa preta e a gente quer agir sobre ele e observar resultados. E é claro que a gente tem que pensar algum modelo do que há lá dentro, né? Então, a gente falou no primeiro vídeo muito sobre a natureza do calor. E a gente viu que, em particular, quando você tem essa discussão sobre a natureza do calor, que é da antiguidade, e ela vai ser resgatada e aprofundada, digamos assim, com o Renascimento, né? E quando a gente fala de matéria, a gente tem uma discussão em diferentes correntes de pensamento que caminham lado a lado com as correntes de pensamento associadas com a natureza do calor, né? Então, da mesma forma que a gente tinha uma corrente de pensamento quando eu abordava o calor associada a Aristóteles e os 4 elementos, a gente vai ter o mesmo tipo de discussão a respeito da matéria, né? Que a matéria ordinária ela teria diferentes proporções, né? Teria mais do elemento fogo ou do elemento terra, e independendo da composição, no contexto da visão aristotélica, a composição dos elementos no corpo em estudo, você observaria certos comportamentos, né? Mais ou menos no mesmo período, você já começa com a discussão sobre a natureza atômica da matéria, né? Que é de Demócrito e Epicuro, né? Do século V a.C. Então, a ideia do modelo atômico, né? Ela inicia na antiguidade e ela é resgatada com o Renascimento, no contexto da química, né, que resgata aquela ideia de partícula constituinte, básica, constituinte da matéria, e de partícula indivisível. Então, você, no contexto de reações químicas, você começa a estudar por meio de, por exemplo, leis de proporção, você começa a discutir a composição
da matéria ordinária com base nos elementos básicos que seriam esses átomos que comporiam as moléculas em determinadas proporções. É claro que a energia envolvida para você olhar esse fenômeno é a energia que a gente fala na escala da química, né? Macroscópica, digamos assim. Então, tudo, na verdade, a maneira que a gente olha a natureza, ela tem a ver com o experimento, a nossa capacidade experimental, né? A nossa capacidade de olhar a natureza, né? Então, quando a gente fala na visão de Dalton, da constituição da matéria, a gente está fazendo um olhar de um nível de energia que é das reações químicas, né? Já no século XIX, na verdade, vem antes uma discussão mais ou menos, né, dessa época, mas no século XVIII já tem bastante coisa de discussão a respeito do eletromagnetismo, né, de corrente elétrica e assim por diante, que vai avançar muito no século XIX. Então você já tem essa discussão a respeito da composição da matéria, observando o estudo no contexto do eletromagnetismo, e você também tem uma observação interessante a respeito da composição da matéria, que é devido a um Brown que que a gente conhece como o movimento browniano, né? Então, muito embora ele tenha sido observado por Brown no contexto de grãos de pólen na superfície da água, ele vai ser utilizado quase um século depois por Einstein para prever, teoricamente, o valor do número de Avogadro. E é interessante isso porque a discussão do modelo atômico, né, a composição atômica da matéria, ela durou muito, né? Então, a gente ensina os nossos alunos sobre a composição da matéria como se fosse algo óbvio, né? Que ela é composta por átomos, mas existiam filósofos no início do século XX que ainda duvidavam da realidade, digamos assim, do átomo, no sentido de que seria impossível observar o átomo e, portanto, ele não era real, associando a realidade com a capacidade de observação. Então vejam, né? Então essa corrente de pensamento entendia a discretização, digamos assim, né? A composição atômica da matéria como um artifício matemático, né? Do cálculo diferencial integral para chegar nos resultados de interesse, mas não com uma realidade física, né? Então, essa discussão a respeito da composição atômica da matéria, ela é uma discussão bastante interessante e é um conceito, né, que demorou muito tempo para ser aceito pela comunidade científica. E, na verdade, a gente se bate o martelo a respeito disso com o estudo do movimento browniano desenvolvido por Einstein, né, no seu trabalho de doutorado, quando ele trabalhava com física e estatística. Então, eu coloco aqui, né, alguns... junto com Einstein, Rutherford, Thomson, né, associados com a evolução dos modelos atômicos, a descoberta do elétron, né, e uma visão mais próxima do que a gente tem hoje a respeito do modelo atômico. Claro que ela não é perfeita, porque você tem a partir daí, na primeira uma discussão intensa nas primeiras décadas do século XX, né, que continua até hoje, mas naquele momento as bases da mecânica quântica estavam sendo construídas, e a visão de como é o modelo atômico, ela evoluiu muito a partir desse desenho que eu coloco aqui, né? Mas enfim, o movimento browniano, ele foi importante, como eu já disse, porque foi no contexto desse fenômeno que Einstein ele previu essa possibilidade de você ter. O que é o movimento browniano? É você observar o efeito do átomo, né, ou das moléculas em corpos macroscópicos, no caso em grãos de pólen, que é o que o Brown já tinha observado, né, que é esse movimento aqui. Então, essa bolinha amarela aí, né, essa bolinha amarela é o grão de pólen. Deixa eu chegar lá de novo. É o grão de pólen,
e esses pontinhos pretos são as moléculas, né, uma idealização de moléculas que, ao se chocar com os grãos de pólen, fazem com que os grãos de pólen eles vibrem, né? E o Brown observou isso e ele fez várias hipóteses, imaginando que, por exemplo, seriam seres vivos ali, foi fazer experimentos chegando à conclusão de que não eram seres vivos que geravam esse choque, essa vibração dos grãos de pólen, e depois isso vai ser explicado no contexto da física estatística por Einstein, né? Então, a ideia, a construção dos elementos químicos, né? Vem a ideia do modelo atômico de Dalton, moderno, que é o que a gente já fala, associado com as propriedades das reações químicas e proporções, né? Eu coloco aqui que, em se tratando de elementos químicos, né, 90% dos átomos do universo são de hidrogênio, né? E quando a gente pensa, né, a quantidade de átomos que existe no universo, basta lembrar que um mol de qualquer substância, né, isso daí deve ter 10 a 23, da ordem de 10 a 23 partículas, né? Então, ele é uma unidade, se a gente quiser tratar, da mesma forma que você fala uma dúzia, que são 12 elementos, né? Um mol é da ordem de 6 vezes 10 a 23. E é disso que a gente fala, dessa ordem que a gente fala, na verdade, isso é um mol só, né? O universo é infinitamente maior do que isso em termos de quantidade. E você tem a construção de todos os elementos mais pesados da tabela periódica a partir dos elementos básicos constituintes da matéria, né? Então, aqui a gente vai observar os corpos materiais extensos, né? Inicialmente, a gente vai fazer uma análise sem, digamos, olhando aquela caixa preta da primeira tela, né? Sem abrir a caixa preta para pensar que o que tem ali dentro são partículas, né? Mas e olhando somente o que a gente chama de variáveis macroscópicas, que depois eu vou colocar com mais cuidado, mas que eu olho uma ação, eu atuo macroscopicamente nessa caixa preta, que são essas partículas agindo dentro dessa caixa preta, e vejo a reação em termos de uma variável macroscópica, né? Mas no final do curso a gente vai começar a discussão dessa forma, e depois, ao final do curso, a gente vai querer abrir a caixa preta e tentar observar esses comportamentos macroscópicos da matéria como sendo médias estatísticas do comportamento da ordem de 10 a 23 partículas que estão lá dentro, né? Então, a gente vai fazer uma média estatística porque, obviamente, a gente não tem como mecanicamente aplicar uma segunda lei de Newton para cada, se for considerar o paradigma da física clássica, aplicar a segunda lei de Newton em cada uma dessas partículas para tirar o movimento. Então, a gente faz uma análise estatística. Nem é interessante também a gente olhar o que uma partícula individualmente está fazendo aí dentro, e sim olhar a média dessas partículas dentro dessa caixa preta que representa os corpos materiais, né, extensos. Então, em termos de matéria, você pode, por exemplo, querer estudar um gás que é composto por um elemento puro, né? Ouro, neon, hidrogênio, oxigênio. Você pode querer estudar elementos compostos, por exemplo, a água, né? Sal, a água que a gente... elementos compostos, né? Porque você tem lá água, H2O, né? Você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, sal de cozinha e assim por diante, né? E você pode observar misturas, que é água com sal, por exemplo, ou água com óleo, ou areia com sal, ou o próprio ar, né? Então, quando a gente vai estudar em termos de termodinâmica, a matéria, se a gente entende a constituição da matéria como sendo por átomos e moléculas, você tem toda essa gama de possibilidades de estar dentro dessa caixa preta que é o corpo extenso em estudo, né? E eu vou deixar para vocês pensarem aí sobre, né, quais átomos são mais antigos, né? O átomo no corpo de um idoso ou de um bebê, né? Então, é uma discussão, qual é a origem do átomo. Então, eu vou deixar para vocês pesquisarem e pensarem um pouco sobre isso, né?
Então, por exemplo, um exemplo de composição da matéria, né, é quando a gente quer estudar o fenômeno da eletrólise da água, né, que você consegue quebrar a molécula da água que está na fase líquida e gerar dois gases, né, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Aqui tem um link para a eletrólise da água. Eu não vou colocar aqui, mas porque é muito simples você ir no YouTube e ver como faz isso, né? E aí você tem lá a discussão quando você tem uma molécula, né? Que é uma ligação que a gente, no contexto da química, a gente aprende, é uma ligação covalente, né? Que você tem lá átomos compartilhando elétrons numa ligação que, digamos, mantém essa estrutura unida na composição da molécula, né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, até porque se discute muito a questão do ensino interdisciplinar, né? Mas a gente aprende no contexto da biologia uma célula, que são a composição básica dos seres vivos, que são as células, e aprende no contexto da física a composição básica da matéria, que são os átomos, né? Então eu vou deixar para se pensar qual é a diferença entre células e moléculas, né? Um ser morto tem células, uma pedra possui células e moléculas, né? Então uma discussão para se pensar onde essas duas coisas se fundem. Eu sempre, quando estava na educação básica, tinha muita dificuldade de entender, né? Quem vinha primeiro, o átomo ou a molécula, ou a célula, né? E eu acho que é interessante a gente refletir sobre essa intersecção, essa transdisciplinaridade dos conhecimentos, né, dos conceitos, tá? Então, só para finalizar, que é o próximo vídeo, né, que já é o próximo tópico, a gente já vai começar a construir as bases da termodinâmica, né, aprofundando, apresentando as leis da termodinâmica com mais detalhe, né? A matéria ordinária, né? Ela é extremamente, em geral, extremamente complexa de se estudar. Então, por exemplo, a água que você aprende lá, que tem 3 fases no ensino médio, né? E você tem lá um diagrama bonitinho de fases da água. Na verdade, quando você vai estudar no contexto de uma física mais elaborada, você observa que na verdade, as fases, né, a transição de fases, a mudança de fases da água, ela é muito mais complexa do que o que a gente aprende no ensino médio. E aqui eu estou colocando um pouco desse recorte de transição de fase, colocando um gráfico de pressão por temperatura, né? Que aqui é a outra versão dele. Você vê que você tem por exemplo, regiões onde está, por exemplo, esse ponto triplo, que você tem uma coexistência das 3 fases do líquido, né? Da água, né? Você tem uma definição de ponto crítico, que tem a ver que é o fim de uma linha de mudança de fase. Depois isso tem a ver mais com uma teoria de fenômenos críticos, né? E assim por diante, né? Eu coloquei aqui isso é uma simulação que está nas referências. Antes de sair para a simulação, eu vou mostrar as referências, tá? É um livro do Paul Hewitt de física conceitual, que eu gosto bastante. Eu vou evoluir, calma, para cursos, né, livros mais avançados, mas eu estou discutindo conceitualmente primeiro esses aspectos, né? Um artigo nosso sobre o estudo do movimento browniano, no qual é proposto um experimento de baixo custo para se obter, usando o tracker, aplicativo, né, obter o número de Avogadro, né? E essa referência do Glasser, que é a simulação, né? Essa simulação que está aqui, tá? Eu vou tentar abrir essa simulação, deixa eu ver se vai. Eu tenho que desativar o modo avião. Espera só um minutinho. Eu ativei o modo avião para não interferirem
na gravação. Então tá aqui, né? Então você tem o diagrama de fases da água, né? Do lado esquerdo, que é esse pedaço daqui, né? Do lado esquerdo você tem ele numa visão congelada, ele está tridimensional, porque aqui você tem temperatura, né? No plano você tem temperatura e o log de volume, e na vertical você tem pressão, né? O log da pressão. E isso é para água, você pode colocar. Tá aqui, ó. Peraí, que eu não tinha conseguido, né? Você pode pôr para o dióxido de carbono e você pode pôr para amônia, né? Os diferentes diagramas de fase. Você observa aqui a dificuldade de entender isso, a complexidade desse diagrama de fases, né? Então, do lado direito você pode brincar, por exemplo, aqui você tem lá primeiro os eixos, né? Você pode apresentar os eixos aqui com mais detalhe ou menos detalhe, né? Você pode pôr os planos aqui, os 3 planos das 3 variáveis que a gente está considerando, e você pode fazer as projeções, né? Bidimensionais P por T, ele vai lá no P por T, ele foi? Foi, tá aqui, ó, no P por T, né? Que é mantendo o volume constante, no P por V, mantendo a temperatura constante, e no V por T, mantendo a pressão constante, que são essas 3 linhas laranjas que foram colocadas aí. E você tem as regiões de coexistência, né? Que são, o que são essas linhas que a gente está colocando aqui? São as regiões, eu vou tirar esses 3 para não poluir demais. Eu quero a curva inteira, né? O que eu fiz aqui? Tá aqui tudo, né? Então, por exemplo, se você quer estudar a linha, né, sólido-vapor, você vem aqui e coloca aqui. Então, esses pontos que surgiram agora são as regiões de coexistência, né, sólido-vapor, tá? Que eles chamam de linha sólida A, né? Que é o que a gente tem aqui do lado do gráfico de esquerdo também. E você tem a coexistência, né? A vapor line, que está aqui, né? E assim por diante nas outras também. Line liquid, vapor line, né? Então você tem as diferentes regiões de coexistência, né? Da água, né? Num diagrama de fase. Então, o que eu quis mostrar com esse. O objetivo não é entrar em detalhes do gráfico, né? Porque não é um curso avançado de fenômenos críticos, mas é entender a complexidade que é você estudar os corpos extensos, gases, líquidos e sólidos, né? No contexto da termodinâmica ou da física estatística, ok?